Posições relativas entre reta e circunferência. Amigos da matemática, eu me chamo Silvio Romero e estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre matemática. Dessa vez vamos falar sobre as posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Você está preparado? Então me acompanhe. São três as posições relativas entre uma circunferência e uma reta. A reta ela pode ser chamada de reta externa à circunferência. Iremos ver quando isso acontece, quando a reta ela é considerada uma reta externa. Seria uma das situações. Para que a reta seja considerada externa, basta que a distância entre o centro da circunferência até a reta seja maior do que o raio. Caso isso aconteça, quando a distância do centro até a reta for maior do que o raio, dizemos que a reta ela é externa. E a situação é essa do desenho aqui. A reta externa, você observa que nós temos aqui duas situações. A distância do centro até a circunferência, que eu chamei aqui de D, e nós temos o raio sendo somente essa parte aqui. Então aqui é o raio e a distância até a circunferência. Observe que a distância ela é maior do que o raio. Nesse caso, a gente diz que a reta ela é uma reta externa. Aí alguém pode até perguntar, mas aqui está fácil de ver. Sim, pelo desenho até que é fácil a gente observar isso. Mas nem sempre vai vir o desenho, muitas vezes vai vir apenas as equações, tanto da circunferência como da reta. E aí você vai ter que concluir a partir das equações qual é a relação que existe entre a reta e a circunferência. Então, a primeira situação é quando a reta ela é externa. Vamos ver a segunda situação. A segunda situação é quando a gente chama de reta tangente. Quando é que uma reta vai ser considerada uma reta tangente a uma circunferência? É quando a distância do centro daquela circunferência até a reta coincide com o raio. Se isso aqui acontecer, distância igual ao raio, significa dizer que a reta ela é tangente à circunferência. Então, distância igual ao raio seria a nossa segunda situação. Nós estamos falando sobre reta tangente. Então, aqui, se você observar, nós temos a distância e temos o raio, a mesma coisa. Então, a distância igual ao raio, aí nós temos uma reta tangente. Vamos ver a terceira situação então. A terceira hipótese, ou a terceira situação, melhor dizendo, seria quando a reta é considerada uma reta secante. A reta ela é secante quando a distância do centro da circunferência até a reta ela é menor do que o raio. Quando isso acontecer, distância é menor do que o raio, então nós temos o terceiro caso de reta secante. No desenho é fácil você observar que uma reta secante ela toca a circunferência em dois pontos distintos. E aí eu costumo até usar essa relação com meus alunos. Eu costumo brincar com eles da seguinte maneira, para você identificar quando é que uma reta é secante. É quando ela, vamos supor aqui uma bola e aqui uma flecha. A flecha, nesse caso, atravessou a bola. Então, ela secou a bola, tá? É somente um comparativo. Então, reta secante, distância menor do que o raio. Quando a reta toca na bola, mas não atravessa a bola, nós temos um caso de uma reta tangente, tá? Isso aqui é só uma jogadazinha para que você possa compreender, entender o que é reta secante, para lembrar e o que é reta tangente. Então vamos trabalhar em cima disso aqui numa questão. Eu falei sempre que a distância entre a reta, entre o centro da circunferência e a reta, falei muito nisso, distância do centro até a reta. Mas que distância é essa? Como é que a gente faz para calcular essa distância? Nós temos uma fórmula, e a fórmula é a distância da reta, do ponto do centro, distância, esse P que representa o centro da circunferência, até um ponto genérico, no caso o centro. Distância do centro da circunferência até a reta R é dado por módulo de AX0 mais BY0 mais C, fecha o módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora vamos determinar o que é esse A, o que é esse B, o que é esse C, o que é esse X0, Y0. Onde é que a gente vai encontrar isso? Só um detalhe. A, B e C
são elementos da reta. Está aqui o A, está aqui o B e está aqui o C. Esse x0 e y0 eu chamei o x do centro e o y do centro. E aqui embaixo, novamente, a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Novamente o a da reta e o b da reta. É como se você pegasse essa equação aqui, que está aqui em cima no módulo, e apenas no lugar desse x botasse o x do centro, no lugar desse y botasse o y do centro, e fizesse essa conta, tá bom? Então vamos ver aqui como seria a posição relativa entre essa reta, tá aqui a reta R, cuja equação é essa, e a circunferência lambda, cuja equação é essa. Que posição é que existe entre esses dois entes matemáticos? Se essa reta ela é uma reta externa, se ela é uma reta secante ou uma reta tangente. Através da distância e o raio, lembra disso, que a gente vai chegar a essa conclusão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que é a mais fácil, é determinar o raio dessa circunferência. Observe aqui, ó, o 25, a equação de uma circunferência, a gente tem aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, ao raio ao quadrado. Então esse número 25 representa o raio ao quadrado. Como é ao quadrado, é elevado a 2, é uma potência, a regra ou a operação matemática inversa da potência, a gente sempre utiliza operações inversas para resolver uma equação, é a radiciação. No caso da elevada a 2, então vai ser a raiz quadrada. Logo, nós temos que o raio é a raiz quadrada de 25. Lembrando o seguinte, quando eu falo em raiz quadrada, geralmente quando a gente está resolvendo isso, lá na equação do segundo grau, quando a gente trabalha com a raiz quadrada, a gente usa o mais ou menos. Por exemplo, tá? Aqui nesse caso a gente não vai usar o valor negativo, afinal de contas nós estamos trabalhando com raio. O raio é medida, e medida não pode ser negativa, tá certo? Então o raio aqui é igual a 5. Pronto, eu tenho uma medida do raio. Agora eu vou comparar essa medida do raio com a distância entre a reta R e a circunferência lambda. Para isso eu vou usar essa fórmula, ok? Então a distância entre, nesse caso aqui tem um P, eu vou botar o C, tá? O centro da circunferência. E a reta R vai ser igual. Vamos escrever a fórmula. Eu vou escrever a fórmula mais uma vez para que a gente entenda de onde é que veio cada coisa. Então é a x0, que é o centro, mais y, mais b y0, que é o centro, mais c, tudo isso no módulo, dividido pela raiz quadrada de quem? De a ao quadrado, mais b ao quadrado. Pronto, agora vamos trocar os valores, o a, o x0, o b, o y0 e o c, tá? O a, b e o c são aqui, ó. Esse aqui é o meu a, esse aqui, o coeficiente de y, é o meu b. Ah, não estou vendo o y, o coeficiente y, quando não aparece é 1. E aqui o termo que a gente costuma chamar de termo independente, não tem nenhuma letra a ele, associada a ele, é o c. Então eu tenho que o a é 2, o b é 1 e o c é menos 1. Vamos jogar aqui, tá? Então, substituir nessa equação. E o centro? Quem é o centro? Está aqui. Vamos colocar bem aqui o centro, as coordenadas do centro. Aqui são os valores de A, B e C. Agora vamos achar o x0 e o y0. O x do centro é menos 3. Ué, mas ali tem 3 positivo. É exatamente por isso, porque como na fórmula é negativo, e aqui está aparecendo um positivo, significa dizer que esse número aqui é negativo. Por quê? Porque o jogo de sinal é feito assim, ó, menos com menos da fórmula vira um mais, tá certo? No caso do y, você observa que esse menos aqui é o menos da fórmula, então significa dizer que esse 4 aqui, ele é normal, ele é o valor dele, é positivo. Então é menos 3 e 4. Agora vamos substituir aqui, tá? Não vou mais escrever essa distância, eu vou colocar apenas os valores. Então é módulo de, quanto é o a? O a é 2. Vezes o x0, que é menos 3, vou botar entre parênteses. Mais o b, quem é o b? É 1.
vezes o y do centro, que é 4. Mais o c, só que o c é menos 1. Então, como é mais com menos dá menos. Eu vou fazer logo esse joguinho de sinal aqui, que a gente já mata um tempo. Tudo isso em módulo dividido pela raiz quadrada de quem? De a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é 2, então 2 elevado a 2, mais o b é 1 ao quadrado. E aqui vai ficar, então, vamos ver, módulo de 2 vezes menos 3. Primeiro as multiplicações, para depois somar. 2 vezes menos 3, na multiplicação faz o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Então é menos 6. 1 vezes 4 dá 4. Menos 1. Tudo isso em módulo. Qual é a intenção desse módulo aí? É para que esse resultado não dê negativo. Afinal de contas, a gente está trabalhando com distância. E distância não pode ser negativo. 2 ao quadrado dá 4. Mais 1 ao quadrado dá 1. Aqui nós vamos ter, então, módulo de menos 6 mais 4 dá menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Isso dentro do módulo, para poder ficar positivo. Dividido pela raiz quadrada de 4 mais 1, 5. Bom, falta tirar o módulo e racionalizar essa expressão, porque não pode ficar o denominador com a raiz. Então, aqui nós vamos ter 3 sobre a raiz de 5. Racionalizando, nós vamos ter multiplicar tudo isso aqui por raiz de 5. Racionalizar e multiplicar o denominador e o numerador por raiz de 5. E aqui nós vamos ter 3 raiz de 5 sobre 5. Observa que o raio é 5. Agora a gente vai interpretar segundo essa distância. Vamos ficar com esse 3 dividido pela raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 ela não é um valor exato. Ela é um valor superior à raiz quadrada mais próxima dele, que é a raiz de 4. É um valor superior à raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então esse valor é superior a 2. É 2, alguma coisa. Mas vamos considerar sendo 2. E dividir o 3 pelo 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas só que esse número ainda é maior. Então, se eu vou dividir maior, vai dar menos do que 1,5. Então, significa dizer que essa distância é aproximadamente 1,40 e alguma coisa, tá? Então, se é 1, essa distância vai ser menor do que o raio. Então, a distância aqui, nós temos que ela vai ser aproximadamente, vamos botar aproximadamente 1,5. Essa aproximação está muito alta, mas vou deixar só para efeito de comparação, tá? Então, como a distância, nesse caso, a distância ela é menor do que o raio, significa dizer então que se a distância é menor do que o raio, ela está tocando ou atravessando a circunferência, que é o que a gente chama de reta secante. Então, aqui nós temos a situação de reta secante. Aí você vai dizer que a relação entre a reta e a circunferência é que a reta ela é secante em relação à circunferência. Ok? O que achou do vídeo? Gostou? Então compartilhe e, se puder, deixe um comentário. Eu te espero na próxima. No mais, ficamos por aqui. Tchau!